hora de dar a volta por cima com a pastora Leila Lobo. Nós vamos meditar na palavra de Deus no Evangelho de Marcos. Marcos é depois de Mateus. Marcos, no capítulo 5. A partir do versículo 21, que fala assim: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. Então, quando esse chefe da sinagoga, um dos dirigentes da sinagoga, ele era uma autoridade religiosa lá em Israel, e ele era um homem muito conhecido, e aquilo que ele fez em ter buscado Jesus e se ajoelhado nos pés dele e procurado Jesus para curar a sua filha, isso aí para os seus amigos e para outros dirigentes da sinagoga e para os sacerdotes da época era um assinte. Era como se ele estivesse rompendo com aquela religião. Mas ele decidiu pela cura da sua filha. Ele decidiu enfrentar o que viesse, ainda que ele perdesse aquele cargo, ainda que ele fosse excluído do cargo, ele foi buscar a cura para sua filha. Então, muitas vezes, para nós conquistarmos aquilo que Jesus tem para nós seguirmos Jesus, nós vamos ter que romper com muita coisa. Vamos ter que romper com pessoas, vamos ter que romper com sistemas, vamos ter que romper com religiosidade, vamos ter que romper até com a vida profissional, se ela estiver atrapalhando o plano que Deus tem para a nossa vida. E Jairo decidiu fazer aquilo ali na frente de todo mundo, porque na Bíblia teve outras pessoas que procuraram Jesus à noite, porque não queria ser visto, não queria ser identificado. Então procuravam Jesus à noite para ninguém saber que eles estavam procurando Jesus. Mas Jairo fez isso diante de uma grande multidão. E ele reconheceu em Jesus o senhorio de Jesus, reconheceu que Jesus era Deus e reconheceu em Jesus poder para curar a sua filha. E ele foi ali, se ajoelhou nos pés de Jesus, ele adorou a Jesus e ele falou para Jesus: vai na minha casa. Isso aí então era terrível. Ele podia até, com medo das autoridades de Israel, falar assim: não, ora daqui mesmo o Senhor faz uma oração para minha filha ser curada. Mas ele fez questão de levar Jesus na casa dele. Ele falou: vai na minha casa. Então ele
ele assumiu Jesus diante de uma multidão. Agora ele queria levar Jesus para casa, e todas as pessoas iam ver Jesus entrando na casa de um dirigente de sinagoga. Isso para os dirigentes da sinagoga era um assinte, era um absurdo. Possivelmente ele não seria mais dirigente, mas ele deixou tudo para lá, porque ele precisava de um milagre, porque a sua única filha, quase adolescente, estava partindo desse mundo. Ele queria sua filha viva, ele queria sua única filha com ele, ele queria que a morte não acabasse com os sonhos daquela tenra menina. Então ele foi procurar Jesus diante de todo mundo. E às vezes nós não assumimos posicionamentos por causa de pessoas. Às vezes nós ficamos preocupados com o que as pessoas vão falar e com a opinião das pessoas. O que elas vão achar de mim? Se me vê na igreja, se me vê num púlpito de igreja, se me vê louvando num grupo, louvando num conjunto, se me vê com a Bíblia na mão, o que elas vão pensar de mim? E muitas pessoas têm perdido o melhor de Deus, porque tem escolhido a opinião das pessoas, tem escolhido agradar a homens e não agradar a Deus. Mas Jairo, ele quis agradar a Deus, ele quis mostrar que realmente ele estava com Jesus e que ele queria Jesus. E naquele momento Jesus começou a caminhar para a casa de Jairo, mas aí uma mulher que estava no meio daquela multidão tocou nas vestes de Jesus, na beira das vestes de Jesus, e ela foi curada de uma enfermidade de 12 anos. Ela tinha 12 anos de enfermidade, a mesma idade que a filha de Jairo tinha. Então você vê que tempo para Deus não é nada, porque quando vai passando tanto tempo, as pessoas desistem. Ah, Jesus não fez isso, já tem 2 anos, já tem 5 anos, já tem 6 anos, Jesus não fez nada. Mas Jesus curou aquela mulher que buscava por uma cura há 12 anos. E Jesus fez a mesma coisa com a filha de Jairo. Ele foi lá, a menina já estava morta quando ele chegou lá, e ele ressuscitou aquela menina. Então não importa a idade, não importa o tempo para Jesus. Eu já ouvi pessoas falar comigo assim: Jesus não me deu isso há um tempo atrás, agora eu não quero mais. Eu queria isso naquele tempo. Eu queria naquele tempo que eu era mais novo, que eu era mais nova. Para que eu vou querer isso agora? Então as pessoas estão presas à cronologia, estão presas a esse tempo cronos. É esse tempo que passa, mas Deus, Ele anda num tempo kairos, num tempo que é eterno, que não tem princípio, que não tem fim. É um tempo eterno e Ele faz quando Ele quer. Nós vemos pessoas na Bíblia que receberam milagres com 100 anos de idade, com 90 anos de idade. Os pais de João, o Batista, que Jesus falou, ele foi o maior profeta nascido de mulher. Os pais dele, quando ele nasceu, eles eram super idosos, sem condição humana de gerar, e geraram. Então nós vemos como que Deus trabalha independente da sua circunstância, independente do seu tempo, independente da sua hora. Deus faz aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. E aquela mulher mesmo, Jairo não desistiu, porque a filha dele tinha só 12 anos. E aquela mulher também não desistiu, porque há 12 anos ela era enferma. Então, nenhum dos dois abriram mão do seu milagre por causa de um tempo. Um porque tinha pouco tempo, o outro porque tinha outra, porque tinha muito tempo. Não abriram mão. E às vezes, quem sabe você que está me ouvindo, você não quer mais o milagre porque você acha que isso não tem mais importância por conta de tanto tempo, por conta da sua idade. Mas Deus é um Deus que trabalha
trabalha independentemente da sua idade, independentemente da idade do outro. Ele é um Deus que faz e Ele é um Deus que realiza. Então, quando Jesus acabou de curar aquela mulher e ministrou aquela mulher, Ele começou a caminhar novamente em direção à casa de Jairo. Aí nós vamos ver a notícia que chegou da casa de Jairo. No versículo 35 fala assim: enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Então nós vemos que quando Jairo saiu de casa para buscar Jesus, a sua filha ainda estava viva, muito mal, mas ainda estava viva. Mas enquanto ele foi buscar Jesus, ele fez a oração, ele pediu, ele ficou esperando. Ele teve que esperar, porque aquela mulher passou à frente de Jairo, e o fato dela ter passado à frente de Jairo poderia até atrapalhar ele na cabeça dele, que ele podia ter falado: não, eu cheguei primeiro, eu falei com o senhor primeiro, o senhor tem que ir comigo agora, ela chegou depois. Não, Deus tem milagre para todo mundo, quem chegou depois, quem chegou antes. Às vezes quem chega depois recebe milagre primeiro do que aquele que chegou antes. Às vezes a pessoa está na igreja um tempão, aí chega uma pessoa lá, Deus abre porta para aquela pessoa consegue isso, consegue aquilo, e o outro às vezes fica até se remoendo, porque ele está muito tempo. Deus não trabalha com tempo de casa, esquece. Igreja e milagre não é fundo de garantia por tempo de serviço, não é FGTS, esquece. Deus trabalha com cada um da maneira que Ele quer trabalhar. Jairo precisava daquela ministração que Jesus estava fazendo naquela mulher. Ele precisava ver o milagre dela, porque a fé de Jairo precisava ser aumentada. Por quê? Porque a filha dele já estava morta. E ele precisava ter uma fé para enfrentar essa realidade, não desistir, mesmo que a menina estivesse morta. Ele precisava ter uma fé grande, uma fé de qualidade. Então, por isso que Jesus curou aquela mulher, e ele viu a mulher curada, ele viu a mulher sendo ministrada. Então aquilo tudo foi edificando a fé de Jairo. E quando a notícia veio: não precisa mais incomodar Jesus, o mestre, porque a sua filha está morta, Jesus olhou para Jairo e falou assim: não temas, crê somente. Por quê? Tanta coisa pode ter passado na cabeça de Jairo, porque passa na minha e passa na sua. Primeira coisa que passa: depois que eu comecei a orar por esse problema, parece que ele piorou. Tanta gente já falou isso. Parece que Deus não quer me abençoar, porque quanto mais eu oro por isso, mais isso piora. E tem gente que fala assim: quer saber de uma coisa? Não vou orar mais por isso. Isso não é da vontade de Deus. Jairo, quando foi buscar Jesus, a menina estava doente. Ele ficou esperando Jesus para ir na casa dele e a garota morreu. Então a situação dele só foi o quê? Piorando.
Às vezes você está orando e a situação está ficando pior, mas isso não é o fim. Isso indica que você vai ter um milagre maior. Você vai ter uma experiência maior. Porque Deus vai chegar nessa situação que parece final, que parece terminal, e vai te dar um milagre maior do que aquele que você estava esperando. Jairo estava esperando por uma cura, mas Jesus deu a filha dele ressuscitada. Ele estava esperando cura, mas ele viveu um milagre de ressurreição. E nós vemos que Jairo podia ter voltado para casa para enterrar a menina, mas ele quis continuar levando Jesus para a casa dele, mesmo com a menina morta, porque ele já tinha uma fé e uma edificação do milagre que ele viu na mulher do fluxo de sangue. E quando Jesus falou para ele: não temas, crê somente, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A fé dele cresceu mais. E eles falando: não precisa incomodar Jesus, ela está morta. Mas ele continuou caminhando com Jesus para a casa dele. A fé dele estava sendo provadíssima. O fato era muito contrário. Imagina tudo que veio na cabeça dele até ele chegar na casa dele com Jesus. Imagina tudo que o inimigo falou na cabeça dele para ele desistir e mandar Jesus embora. Mas ele não desistiu, porque ele creu até o final. Nós precisamos crer até o final, mesmo que tudo falhe, a palavra de Deus não vai falhar. Mesmo que tudo acabe, a palavra de Deus não vai acabar com aquilo que acabou. A palavra de Deus vai entrar no acabado e vai mudar a situação e vai mudar aquela história. Então nós vemos aqui, o versículo 36 fala assim, o 37 fala assim: não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago, João, que é o irmão de Tiago. E quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Que coisa estranha. Estava todo mundo chorando quando Jesus chegou. Todo mundo chorando. Quando Jesus falou: ela não está morta, eles começaram a rir. Então o que a gente vê? Que muitas vezes é um choro emocional, mas não é um choro porque a pessoa realmente teve uma perda. Porque se a pessoa teve uma perda e aquele que pode curar, aquele que pode dar vida, chega e fala: ela não está morta. Então você começa, se você quer aquela pessoa viva, aquela situação restaurada, você crê. Aí você agradece, aí você glorifica. Não, eles começaram a rir de Jesus. E muita gente ri quando Deus faz promessa, quando Deus libera uma palavra que vai curar, que vai mudar a vida daquela pessoa, que vai restaurar aquele casamento. Um monte de gente ri. Um monte de gente que estava até chorando por causa daquilo, porque na realidade não crê. Choro não é sinal de crença. Não é sinal de crença. O que é sinal de crença é você continuar a despeito de situações contrárias, que foi o caso de Jairo. E Jesus, quando viu que eles estavam ali rindo, olha o que Jesus fez.
Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Então, o incrédulo, ele vai ficar de fora do milagre. Ele vai saber depois, mas ele não vai ver o milagre sendo realizado. Porque a incredulidade nos coloca para fora do ambiente de milagre, do lugar que Deus está operando, do lugar que Deus está fazendo, nos coloca para fora da visitação de Deus naquela situação. E tem muita gente para fora do milagre, por causa da incredulidade, por causa do deboche, por causa da indiferença, por causa da frieza, por não reconhecer o senhorio de Jesus e o poder que Jesus tem para curar enfermos, para libertar os cativos, para ressuscitar os mortos, para batizar com o Espírito Santo, para mudar a vida da pessoa, para libertar o cativo, para abrir a porta da prisão do preso. E muita gente está cativa, a família está cativa, porque prefere crer no cativeiro do que na libertação. Prefere acreditar nas prisões e nos nós do que acreditar que Jesus entra, desata os nós e quebra toda a prisão e coloca o cativo em liberdade. Que você não esteja nesse grupo, porque esse grupo é o grupo daqueles que retrocedem para a perdição e para a destruição. Que você esteja no grupo que crê para a conservação da alma. Então, gente, Jesus não deixou que eles entrassem. E Jesus tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. E ele deu ordens expressas para que não dissesse nada a ninguém, e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Então Jesus fez o milagre, o impossível, o que ninguém podia fazer, mas aquilo que os pais podiam fazer, que era alimentar o corpo físico da menina, Jesus mandou que eles fizessem. Então, todo o possível nós vamos fazer com a ajuda de Deus, e o impossível só Jesus para fazer. Então eu quero falar com você nessa noite, que desistiu por causa do tempo, desistiu porque as coisas pioraram. Não quer mais porque para você o tempo passou muito, você queria lá atrás. E eu quero dizer para você, isso aí tem uma raiz de orgulho, porque você queria lá atrás, porque você queria provar para alguém, você queria mostrar para alguém que você ia conseguir. E embora Deus, tendo esse plano na sua vida, Ele não te deu naquela época porque a tua motivação era errada. Mas hoje Ele pode te dar isso, porque hoje não tem ninguém para você mostrar nada e nem provar nada. É um milagre que você vai viver e vai glorificar o nome do Senhor e vai abençoar a sua vida e a vida de outras pessoas. E que você se abra para receber um milagre que não veio no teu tempo, não veio no tempo que você marcou, não veio na agenda, na tua agenda, mas veio no tempo de Deus. Que você se abra para viver esse plano de Deus e esse milagre de Deus, essa bênção de Deus. A Bíblia fala que quando Isabel, a mãe de João o Batista, ela ficou grávida, ela se escondeu. Ela não ficou mostrando a barriga dela para um monte de gente para provar que ela ia ser a mãe de um grande profeta, não. Ela se escondeu. E às vezes muitas pessoas não estão vivendo o milagre porque querem provar que conseguiu. Quer que alguém veja que ele conseguiu.
quer que alguém veja que ela conseguiu. Essa motivação é errada. E ela está atrapalhando a tua vitória, o teu milagre de chegar. Então que nessa noite você se abra para receber. Que você não desista porque piorou. Que você não desista porque está demorando. Que você não desista porque não aconteceu no teu tempo. Mas que você acredite que Deus vai te dar no tempo dele. Vai acontecer na hora dele, mas vai acontecer. E vai te abençoar. Porque veio no tempo dele, na hora dele. Amém? Olhos não viram, seus ouvidos não ouviram, que ele tem preparado ao que crê. Pai, em nome de Jesus, abençoa teu filho, abençoa tua filha, abençoa essa moça, esse rapaz, esse homem, essa mulher, esse idoso, essa idosa, que todos possam vir para o seu plano, para viver a tua vontade, que aqueles que desistiram retornem, Senhor, para a promessa, voltem a esperar em ti, voltem a crer naquilo que o Senhor prometeu, porque o Senhor é um Deus fiel e que vai passar o céu e a terra, mas a sua palavra não vai passar. Deus te abençoe muitíssimo, em nome de Jesus. Eu creio.